Perdi 2 amigos naquelas cavernas. Eis porque ainda estou vivo. Série para começar. Quero deixar claro que não pretendo me gabar, mas já completei a trilha da caverna terraliana 6 vezes. Fiz isso tantas vezes e pesquisei tanto com meus amigos que chegamos o mais perto possível de criar algo que se assemelhe a um sistema sempre que entramos lá. Muita gente me pergunta, por que eu e meus amigos faríamos algo tão voluntariamente estúpido quanto entrar nas cavernas? E a resposta é simples. Existe uma antiga lenda entre os moradores locais que diz que se você completar a trilha vezes suficientes e sair vivo, você ganha uma dádiva. Pode ser um desejo, uma percepção, a resposta a uma pergunta. Qualquer coisa que esteja dentro do razoável. Aqui não se trata de trazer pessoas de volta à vida, e isso graças à entidade nas cavernas chamada Andarilho. Ninguém sabe ao certo como foi parar lá. Ei, ninguém sabe exatamente quantas vezes precisam fazer a caminhada para receber a dádiva. Mas para os aventureiros, isso faz parte da diversão. Com base na minha pesquisa sobre o folclore e nos relatos dos habitantes locais que sobreviveram. O número 9 aparece com frequência. Ninguém jamais chegou aos 9. E isso também se deve ao Andarilho. Irônico, antes de prosseguirmos, é importante ressaltar que o Andarilho é uma entidade que comprovadamente possui hábitos e características que o tornam previsível. E é assim que muitos desses jogos e rituais ganham força, mas ele está longe de ser inofensivo. Há sempre o risco de que ele faça algo do qual as regras não possam protegê-lo, porque a verdade é que a lenda existe a Deus. Sabe quanto tempo? Muito antes de as pessoas se estabelecerem naquela região, e elas aprenderam a não se aproximarem dela. Mas elaboramos cuidadosamente esta lista de regras com base em milhares de anos de folclore, documentos históricos e relatos de sobreviventes sobre as cavernas e as criaturas que nelas habitam. Parece que estou me contradizendo, mas estou tentando chegar a um ponto. As regras não garantem a sobrevivência. São apenas a melhor chance que você tem com base no que descobrimos. Perdemos 2 amigos naquele sistema de cavernas. Um deles entendia o Andarilho e as regras melhor do que ninguém. O nome dele era Kimber. Ele tinha 23 anos e eu ia com vida low para ser meu padrinho de casamento. O outro amigo que perdemos foi o Donovan. Ele tinha 21 anos e achava que sabia o que estava fazendo, porque lia os mesmos tópicos que você provavelmente leu. Os guias para iniciantes escritos por pessoas que tiveram sorte uma vez na primeira tentativa da trilha e decidiram que isso as tornava especialistas. Estou dizendo agora mesmo para não dar ouvidos a esses tópicos. Eles sempre erram feio em pelo menos 2 regras e tratam 3 delas como se fossem opcionais. Não são, e isso já causou mortes, inclusive para esses especialistas. Eles achavam que entendiam o que havia naquelas cavernas e que poderiam explorar os últimos resquícios de sanidade para criar algum tipo de jogo. Não estou dizendo que mereceram o que lhes aconteceu, ninguém merece. Mas não me surpreendeu descobri que a criatura que habita as cavernas de Terralia provou que eles estavam errados. Por que você acha que eles não responderam aos comentários e pedidos demais? Informações em quase 8 meses ou mais. Se você quer minha opinião, eu diria que é porque eles tentaram a caminhada na caverna. Novamente com a mesma ilusão de segurança que deram a pessoas como Donovan. Com os celulares em uma mão, a tela brilhando com a lista de regras, e a outra segurando uma lanterna. Eles entraram lá como se soubessem de tudo, e eles nunca mais voltaram. Então, farei o possível para diminuir ao máximo o número de desaparecimentos, garantindo que todos tenham as melhores chances de sobreviver à caminhada. E se você conhece alguém que esteja considerando seriamente participar da caminhada, envie esta lista imediatamente. Só para lembrar, não funciona se você ficar a 1,5 metros de profundidade na caverna e sair pulando em 1 minuto. Essa é apenas a área que os turistas visitam. Após o 4º marcador, você estará sujeito às regras. Aqui está minhas 11 regras para sobreviver à caminhada na caverna de Terralia. Regra número 1. A noite não é sua amiga. A luz do dia, sim. Você ficaria surpreso com quantas pessoas acham que entrar nesse sistema de cavernas à noite é uma boa ideia. Não adicione seu nome a esse obituário, acredite em mim. Sua melhor opção é entrar pela manhã. De manhã, bem cedo, se possível. Você quer a luz da entrada acesa o máximo possível para guiá-lo na saída. Regra 2. Entre sozinho. É mais fácil encontrar 2 ou mais pessoas. Eu sei como isso soa,
Mas segurança em números não existe nessas cavernas. Quanto mais pessoas estiverem com você, mais barulho vocês farão. Mais barulho significa que vocês serão mais notados. E mais curiosos ficarão. Regra 3. Leve pelo menos 2 lanternas. Nunca apenas uma. Se você não tiver nenhuma lanterna antiga com pavio, lanternas elétricas de uma loja de artigos para atividades ao ar livre servirão perfeitamente. Apenas certifique-se de que não estejam na potência máxima. Esta é uma daquelas regras que não são opcionais. Não leve uma lanterna de mão. O andarilho não gosta delas. Regra 4. Se a sua lanterna apagar, pare imediatamente e reacenda menos a... Não dê um passo sequer até que ela acenda novamente. Sua lanterna vai apagar em algum momento, sempre. O importante é não entrar em pânico e não fazer movimentos bruscos. Regra 5. Se a temperatura cair e sua luz diminuir, tá lá com você. Este é o seu primeiro e possivelmente único aviso. E preciso ser claro. Não tá perto. Não está num túnel adjacente. Tá lá, no mesmo túnel que você. Os outros guias tratam isso como uma luz amarela. Mas não é. É uma luz vermelha fixa. E o que você fizer nesses próximos segundos será crucial. Regra 6. Se você ouvir passos que não são seus, encoste as costas na parede e olhe para o chão. Não olhe para aquilo. Não importa o quão tentador seja. Não olhe para cima. Não procure. A luz estará tão fraca que provavelmente não fará diferença. Mas não arrisque. Sarah tentou olhar uma vez e só me contou fragmentos. Apenas uma coisa pálida, quase como um rosto na escuridão, mas um rosto que tinha algo sobre ele. Sarah ainda acende uma luz quando dorme. Regra 7. Se os passos pararem e o frio não for embora, não fale. Nem mesmo consigo mesmo, nem mesmo em voz baixa. Não anuncie sua presença como os outros guias dizem. A teoria de Sarah é que o andarilho reage às vozes de uma forma que não reage ao movimento ou à luz. Ninguém sabe ao certo por quê. Seja qual for o motivo, o silêncio é inegociável aqui. Se tiver tossindo, reprima a tosse. Se precisar chorar, faça-o em silêncio. Eu precisei fazer as duas coisas na minha terceira tentativa. Regra 8. Se você sentir um leve toque frio no ombro, não corra. Eu sei. Todos os seus instintos vão gritar para você correr. Mas isso te leva a arriscar, escolher qualquer rota de fuga possível. E essa é uma ótima maneira de se perder. O andarilho percorre cada câmara e túnel daquele sistema de cavernas, desde antes mesmo de nossos avós terem nascido. Ele vai te encontrar, eventualmente. Aposto que foi isso que aconteceu com Donovan. Ele sempre foi um cara nervoso. Sua melhor chance é se agachar no chão, abraçar os joelhos e se encolher o máximo possível. Ele pode perder o interesse e ir embora. Regra 9. Se você sentir uma mão fria segurando seus dedos delicadamente, não retribua o aperto. Se você retribuir, ela não soltará. Mas também não puxe a mão bruscamente. Ela não gosta de movimentos rápidos. Deixe sua mão completamente relaxada e espere que ela solte. Regra 10. Em algum momento, você verá uma luz fraca mais adiante no túnel que não é a sua. Siga menos lentamente. Não alcance. Isso me confundiu na primeira vez que aconteceu e quase cometi um erro fatal ao parar completamente. A luz não é uma armadilha nem uma isca. Há momentos em que que quer que esteja nessas cavernas se lembra, ainda que brevemente, do que deveria estar fazendo antes de se perder, antes de tudo dar errado. Nesses raros momentos, ela o guiará em direção à saída. Siga a luz a uma distância respeitosa. Não a apresse e não a chame. Penis. Não durará muito, mas é o momento mais seguro que você estará nas cavernas. Aproveite ao máximo e pronto. Eu sei que diz que esta lista tinha 11 regras e mencionei apenas 10. Isso porque esta última regra é mais um lembrete que afetará a forma como você interage com um andarilho. E a regra 10 faz muito mais sentido por causa disso. Os outros guias ou ignoram isso ou dizem que não é verdade. E adivinhe o que aconteceu com eles. Regra 11. Já foi uma pessoa... Não se esqueça disso. E não deixe que ela se esqueça também. Eu e Sarah conversamos muito sobre essa regra e ela mudou tudo quando a entendemos. É parte do motivo pelo qual a completamos tantas vezes. Relativamente falando, essa é a regra que mais é ignorada. Porque as pessoas leem os relatos, veem o folclore e ouvem as histórias. E reduzem tudo a um monstro, um perigo ou algo que precisa ser contornado,
e sobre o qual se deve sobreviver. Essa é uma maneira errada de pensar sobre isso. As pessoas que encaram isso como um quebra-cabeça a ser resolvido são as que entram com uma abordagem clínica e saem com a mente em pedaços sei e que o sem. Porque o folclore deixa claro, se você o lê com atenção suficiente, o que quer que esteja nessas cavernas não está caçando você, não é malicioso e nem mesmo territorial. Tá perdido. Tá perdido há mais tempo do que qualquer um de nós consegue compreender. E em algum lugar sob o que quer que tenha se tornado, ainda existe algo que se lembra do calor, que se lembra de caminhar ao lado de alguém, que se lembra da sensação de não estar sozinho na escuridão. E às vezes, o suficiente do que costumava ser, transparece para que você entenda que não pertence àquele lugar. O toque no seu ombro não é agressão. A mão que se estende em direção à sua não é uma armadilha que está armando para você. E isso, na minha opinião, quase piora a situação. Você deveria sentir pena disso? Eu não te culpo se sentir, mas com certeza não estou dizendo para baixar a guarda. Estou dizendo que se você entrar lá tratando aquilo como um monstro, você vai agir como alguém sendo caçado por um... Você vai entrar em pânico. Você vai correr. Então entre lá sabendo o que realmente é algo antigo e quebrado. E ficou na escuridão por tanto tempo que se esqueceu da saída. Não vai entender por que você está com medo ou por que está ali. Se você cometeu o erro de quebrar a regra 9, não vai entender que você precisa descansar. Ou por que você simplesmente para de se mexer depois de um tempo. Mas o que eu acho que ele entende é paciência. Ele é paciente o suficiente para esperar com o que restou de você imóvel e sem pressa. E acho que ele esperaria um bom tempo para ver se você se levanta, mas eventualmente tudo se dissipará no silêncio da escuridão. E você será esquecido. Mais tarde, compartilharei com vocês uma história da minha terceira corrida, que aconteceu há 1 ano, para que vocês tenham uma ideia melhor do que estou falando. Mas ainda não. Primeiro, depois de escrever isto, preciso me encontrar com Petra, colega do Pesgraduaca da Sara. Ela acabou de arrumar um emprego no turno da noite, trabalhando com documentos nas cavernas. É algum tipo de programa de preservação do patrimônio. Existe um motivo para a primeira regra ser não entrar no sistema das cavernas à noite. E o trabalho dela exige que ela quebre essa regra. Agora eu preciso preparar uma lista diferente de regras para ela. Uma lista que eu rezava para nunca ter que escrever. Desejem-nos sorte.